aqui no Mato Grosso do Sul agora. Hoje eu estou em Dourados, não estou em Palmas, não. Quem que não E escuta aqui, ele? vim passear aqui, ver meus familiares, meu sobrinho, meu irmão. Estou mais longe um bocadinho. E, e aqui já está começando o frio, né? Aqui faz frio. Está começando a esfriar um pouquinho. Então vamos agradecer a Deus, a Jesus, procurar nos ligar nossas mentes, a gratidão a Deus pela vida, pela alegria de viver que a gente está sempre buscando, né? Na gratidão a gente encontra a alegria de viver. E a gente percebe que nós temos tanto a agradecer, né? Pela vida, pela família, pelo nosso lar, pelo nossa convivência, pelo aprendizado que nós recebemos todos os dias. E eu digo assim: gratidão, Senhor, gratidão aos mentores espirituais, aos nossos anjos guardiões, que nos orientam, nos auxiliam, para que nós possamos nos abastecer desse alimento espiritual, que é os ensinamentos de Jesus, que nós encontramos ele nas obras das doutrinas espírita, encontramos eles na nossa vivência, nós possamos interiorizar esses ensinos, que nós possamos cada vez mais buscar essa mudança que nos leva a reflexões mais positivas sobre a vida, acreditando que Deus, nosso Pai, que é todo amor, toda bondade, está presente e que os desafios e dificuldades que nós muitas vezes passamos é por conta das nossas experiências ainda equivocadas, que a gente precisa mesmo trabalhar, né, e nos melhorar para desenvolver o aprendizado e ter a paz do Mestre Jesus dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Então, hoje, como eu disse, nós vamos falar sobre o capítulo 31, que fala sobre o vampiro. Então, nós estávamos na reunião passada, no capítulo número 30, o André Luiz estava fazendo um auxílio, né, atendendo as pessoas que estavam em dificuldade nas câmaras, lá, nas câmaras de regeneração do nosso lar, e ele estava ali auxiliando a Narcisa. E, ele se deparou com várias situações, né? Teve aquela situação daquele velhinho que era muito revoltado porque ele deixou uma herança, estava preocupado com a herança que ele deixou, e o filho dele era médico e apressou a morte dele, né? Fez a eutanásia. A eutanásia é aquela morte, né, que a pessoa provoca no outro para abreviar às vezes o sofrimento. Acho que está sofrendo, então vamos apressar a morte. Mas é uma forma equivocada de ver as coisas, né? Então ele provocou, e o velhinho estava muito revoltado com isso, né? Porque na verdade ele provocou porque ele queria colocar as mãos logo no dinheiro. Então foi um dos casos que nós estudamos na reunião anterior. E hoje nós vamos estudar esse caso aqui do vampiro. Então eram mais ou menos 21 horas, diz ele. Ele não, eles ainda estavam agitados, né? Não tinham descansado nada. Tava o dia inteiro, passou o dia inteiro trabalhando e parte da noite. E alguns esclarecimentos, como atender um, como atender outro, um alívio aqui, aplicava passes, né? Que é a magnetização através das mãos no doente aqui e ali, levando conforto, atendendo um e outro. E de repente ele escuta uma gritaria próxima. Então, no pavilhão número 11. E então
ele foi atender e a Narcisa falou: não, não, não entra aí, não prossiga. Ali nesse pavilhão aqui encontram-se os desequilibrados do sexo. O quadro seria extremamente doloroso para seus olhos. Guarde essa emoção para mais tarde. Então ele não insistiu, né? Mas ficou bastante curioso. É natural, né? A gente sempre fica muito curioso quando falam, não, não vai ali não, que ali tem umas coisas muito desagradáveis, você pode se assustar com o quadro que você perceber ali. Às vezes o nosso instinto é até ir lá e olhar, né? Ver o que está acontecendo. Mas a Narcisa tava junto com o André Luiz e disse para ela não ir lá. Para ele não ir lá, aliás. Então eu fico pensando assim, né? Que geralmente a gente, muitos de nós, né? Quando fala que o quadro é feio, daí que a gente quer olhar, né? Que é curioso. E a gente acaba se envolvendo com aquelas energias muito pesadas, muito densas, porque nós somos seres, né, que somos influenciáveis e às vezes carregamos a carga negativa conosco e nos tornamos refém daquelas energias e às vezes nós precisamos então nos conter, né, nas curiosidades. Pensando também que às vezes a gente se liga a assistir filmes, né, noticiário mais pesado e acaba que isso aí às vezes nos influencia, né, nos leva a, a nos manter naquela energia muito desagradável, né? Então, o ideal é que a gente procure evitar, né, esse tipo de situação. Ali eles estavam atendendo, então é claro que nessa questão de atendimento, eles se deparam com todas as situações, né, necessárias ali para poder entender o funcionamento das coisas ali, né? Muito bem. E ele não insistiu, né? Ficou assim curioso com a questão, mas aceitou a orientação da Narcisa. Muito bem. Uma outra questão que surgiu, né, nessa noite, né, em seguida, é que um dos auxiliares do local ali veio correndo para Narcisa, né, meio assim assustado, falando: oh, tem uma senhora que quer entrar aqui, né, tá pedindo socorro ali nos portões do nosso lar. Vim ver com a senhora o que eu posso fazer, né, como é que a gente pode agir. E isso já era próximo das 10 horas. Então que chegou alguém pelos fundos do parque. Apresentava assim ser um trabalhador humilde, né? E aí a Justina, até o nome dele. Então ela falou: tem uma mulher muito infeliz ali pedindo socorro. E creio que ela passou até despercebida pelos vigilantes, porque ela chegou até o portão dos fundos, né? Então as pessoas não perceberam que ela estava entrando nessa área. E a enfermeira então disse: mas por que você não atendeu ela? A Narcisa perguntou. O trabalhador então falou: não, mas eu tenho ordens, né, que eu não posso fazer. Ela está rodeada de pontos negros. Pontos negros. E a Narcisa ficou assustada. Então o caso é muito grave, né? Tem cheio de pontos negros. O André ficou curioso, né, pela descrição. Que será que é essa questão de pontos negros? Então a gente seguiu ela, né? Era noite, a claridade da lua.
A distância não era muito pequena, tiveram que caminhar durante algum tempo pelo arvoredo ali. Percorrido mais de 1 quilômetro, então ele se deparou então com a figura de uma mulher, num estado assim muito lastimável, figura assim que infeliz, pessoa que demonstrasse bastante, está bastante infeliz, coberta de farrapos, andrajos, né? Rosto assim apresentava assim um rosto horrendo, as pernas dela estavam em chagas, viva. Então a Narcisa parecia que ela olhava aquela mulher e via coisas que o André Luiz não conseguia ver, via além daquilo ali, né? Percebia coisas que o André Luiz não conseguia perceber. Então a mendiga, quando avistou eles, falou: "Oh, filhos de Deus, né? Me dá um abrigo, estou cansada, estou sofrendo. Onde está o paraíso dos eleitos para quem eu possa usufruir a paz desejada? Onde que está o céu que me prometeram?" E aí aquela voz assim, tão que lamentava tanto, né? Promoveu assim comoção tanto da Narcisa quanto do André Luiz. Eles ficaram assim bastante comovidos com aquela situação. Mas ela falou assim, em tom assim mais baixo, né, só para o André ouvir, falou: "Olha, você não está vendo os pontos negros?" Aí ele disse: "Não", respondeu ele, né? A sua visão ainda não está bastante educada para você ver essas questões ainda. Então a gente percebe assim, né, que quando nós vamos ao plano espiritual, lá a gente tem uma condição, né, de exposição, né? Nós não conseguimos ocultar dos demais espíritos aquilo que nós somos. Mas nem todos os espíritos que estão lá conseguem nos ver tal qual somos, né? Mas aqueles mais evoluídos, que é o caso da Narcisa, mais experiente, ela consegue perceber coisas, né, que nós às vezes nós ocultamos. Aqui na Terra a gente disfarça, né? A gente apresenta aquela figura de bonzinho, né, de que tá tudo certo, mas quando a gente desencarna, nós não conseguimos ocultar os nossos problemas internos. E então a Narciso falou: "Pois é, se tivesse nas minhas mãos, eu abriria a porta imediatamente e ia conduzir ela para socorro, para tratamento. Mas nós temos aqui uma hierarquia, então eu vou consultar o vigilante-chefe que está em serviço nesta noite." E assim ela fez. Parte, se aproximou da mulher primeiro, né? Falou para ela aguardar durante alguns minutos e voltou de novo para as câmaras de retificação, junto em companhia do André Luiz. E então o André Luiz pôde então conhecer o diretor da sentinela das câmaras de retificação. Então a Narcisa narrou para ele o que tinha acontecido. E ele falou: "Ah, não, mas fez muito bem. Vamos lá ver o que está acontecendo." Chegando lá, ela, é, o irmão Paulo, esse vigilante, né? Ele só bateu o olho assim, olhou para a mulher que estava esperando e já falou: "Ah, essa mulher não pode entrar aqui não. Por enquanto ela não pode receber o nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso deixá-la entregue à própria sorte por enquanto." Então a gente fica pensando, né? Mas como será, né? Por que não atende? A mulher está tão sofrida, com tantas. Ali não é um pronto-socorro. Por que será que não deixaram a mulher entrar? O André Luiz mesmo, né? Se sentiu até meio que escandalizado com a postura do vigilante. Não seria então faltar com os deveres cristãos, né? Aquela senhora sofrida. E a Narcisa parecia também que ela compartilhava do
mesmo sentimento do André Luiz, né? Que ela até falou para o irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável, né, em nossas câmaras, né, para a gente, eu posso passar a cuidar dela nas câmaras, mas o irmão Paulo disse assim, permitir essa providência seria trair minha função de vigilante. Sou vigilante aqui para não permitir que certas situações possam provocar um mal maior aqui dentro do nosso lar. Ele mostrou então a mendiga, que estava ali impaciente, que parecia até gritar, impaciente, buscando socorro, né? Aí ele falou bem assim, você notou que ela tem alguma coisa além dos pontos negros? Então você vê que o André Luiz via uma coisa, a Narcisa via um pouco mais. E aquele vigilante que já era experiente nessas situações, ele via além ainda dos dois, um pouco mais. E daí então falou para Narciso prestar mais atenção. Ela respondeu negativamente, pois vejo mais, respondeu o vigilante, né? E baixando a voz respondeu, conte o número de manchas negras. Aí ela parou alguns instantes e falou 58. 58 pontos escuros, né? Então ela diz bem assim, ó, esses pontos escuros, eles representam 58 crianças assassinadas ao nascerem. Em cada mancha, vejo a imagem mental de uma criancinha aniquilada, umas por golpes esmagadores, outras por asfixia. Essa desventurada criatura foi profissional de ginecologia e, a pretexto de aliviar consciências alheias, entregava-se a crimes nefandos. A situação dela é pior que a dos suicidas e homicidas, que por vezes apresentam atenuantes de vultos. Essa foi então a descrição que o vigilante Paulo, o irmão Paulo, fez daquela senhora. Então, pelo que diz aqui, né, provavelmente ela trabalhava na área de médica, mas ela era uma pessoa que provocava a morte de crianças, assassinava crianças ao nascerem. Que não disse é só aborto, né? Mas provavelmente deveria ter aborto e mais o nascimento de crianças que ela matava logo que nascia. E, e aí diz ainda que o comprometimento dela é maior até que muitos suicidas e homicidas. Então ela tem uma situação assim, de comprometimento muito maior do que as outras pessoas. André Luiz ele foi médico, né, quando aqui encarnado. E muitas vezes ele presenciou essa questão, né, de ter que, às vezes, para salvar a vida de uma mulher, matar uma criança, né? Mas ele falou, mas daí Paulo ainda parecendo que estava até percebendo, né, o que André Luiz estava pensando, disse assim, eu não falo aqui das providências legítimas, que constituem aspectos de provocações redentoras. Refiro-me aqui ao crime de assassinar os que começam a trajetória na experiência terrestre, com direito à vida. Então, nós sabemos, né, que até no próprio Livro dos Espíritos e a própria lei a questão, né, entre escolher a vida da mãe e a vida da criança, né, escolhe aquela que já está há mais tempo aqui encarnada, né, que ela sobreviva. Então, algumas situações de gestação envolvem muito risco e às vezes é necessário alguma providência para salvar a mãe. Mas não é isso que ele estava dizendo. Ele está dizendo que foi a morte mesmo proposital para aquelas crianças que nasciam, né, com condições de sobrevivência e ela provocava a morte dessas crianças.
Então essa é a situação de uma vampira, considerada vampira no termo que eles utilizam lá. Nós vamos ver esse termo vampiro também em outras situações. No livro Missionários da Luz tem os espíritos vampiros que eles retiram energias, né, das pessoas aqui na Terra. São espíritos obsessores. Até tem uma descrição bastante interessante no livro Missionários da Luz. Quem sabe quando nós terminarmos esse estudo do nosso lar, a gente possa adotar um outro livro e quem sabe futuramente a gente até estuda ele, mas tem muitas passagens bastante interessantes lá. E uma delas é essa que tá uma família, uma refeição, né, fazendo as refeições, todos reunidos em volta da mesa, e ali tá os espíritos vampiros retirando aquelas energias da alimentação. E daí eles demonstram ali o quadro que eles estavam todos ali em desequilíbrio, né? Brigando à mesa, discutindo assuntos menos felizes ali na hora da refeição. E então aquela família em desequilíbrio acabava permitindo, né? Entrando numa faixa vibratória que permitia o acesso a esses espíritos menos felizes que provocavam essa esse vampirismo, né? Retiravam a energia dos alimentos e as pessoas ali alimentavam-se de alimentos, às vezes, que até provocavam alguns desequilíbrios. Então, ele falou assim aqui, ó, observar o vampiro exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. Ela falou logo ali, ela diz assim, ó, a Narcisa até insistiu um pouquinho com Paulo, né, para que deixasse a mulher entrar. Ela falou: Olha, eu também erro, né? Todos nós erramos no passado. Vamos atender essa desventurada. Eu me comprometo a cuidar dela. E daí o Paulo ainda falou: Nós todos somos espíritos endividados. Só que nós temos a nosso favor o reconhecimento das próprias fraquezas. Lembra que o primeiro passo, muitas vezes, para a pessoa mostrar que ela quer se recuperar, é justamente ela reconhecer, né, que ela fez, que ela cometeu equívocos. No caso dessa mulher que estava ali, ela nem isso ela reconhecia, né? Ela achava que ela estava certa, que ela merecia o céu. Ela queria ser aceita ali como uma pessoa que merecia aquela condição, né? E então o irmão Paulo aqui esclarece, né, que uma boa vontade de resgatar os débitos. Então, o primeiro passo para a gente se recuperar é a gente reconhecer que nós temos problema e começar a enxergar esses problemas e estar disposto a resgatar os débitos. Então, ela, se ela fosse recolhida ali nas câmaras de retificação, ela ia levar mais discórdia, mais problemas ali, porque ela carregava dentro de si a falsidade, diz aqui, né? A hipocrisia destrutiva. Então ele falou: Eu estou aqui justamente para evitar que esse tipo de pessoa entre aqui e provoque mais problemas. Mas vamos buscar uma prova sobre isso, né? O próprio Paulo falou, né? Vamos buscar uma prova. Então daí ele se aproximou da mulher e falou: Que deseja, irmã, do nosso concurso fraterno? E ela falou: Socorro, socorro, né? Lá, chorando, né? Lacrimosa. Aí Paulo falou assim para ela: Mas minha irmã, é preciso aceitar a dor, né? É preciso aceitar o sofrimento, porque esse sofrimento ele vem para nos retificar, para nos conduzir ao bom caminho. Você, muitas vezes, eu pergunto a você, por que razão você tirou tantas vidas, né, de entezinhos frágeis, de crianças que iam à luta, porque Deus permitiu que eles nascessem e você se colocou na condição
assassinar essas crianças, né? Aí ela já ficou, já se mudou, né? Ela estava chorando, assim, mostrando aquela pessoa que estava extremamente triste. Aí já mudou e falou: mas quem me atribuiu essa mentira, essa infâmia? Minha consciência está tranquila, seu canalha. Ó, já mudou o tom, já mudou aquela atmosfera que ela estava. Empreguei a minha existência inteira auxiliando a maternidade na terra. Fui caridosa, fui crente, fui boa, fui pura. Aí então ele fala, mas não é isso que eu estou vendo aqui na sua fotografia viva, né? Tá impresso aí mostrando que você nem mesmo tá com o benefício do remorso, nem remorso você tem do que você fez. Então você primeiro precisa se melhorar, precisa se reconhecer, colocar dentro de si o remorso, o arrependimento, daí sim, retorne aqui que nós a receberemos. Quer dizer, não fechou as portas totalmente a ela, só que falou, você precisa melhorar um pouquinho mais, né? Precisa se arrepender. Lembra com o André Luiz, quando ele estava lá no umbral, qual que foi a condição para que ele fosse socorrido? Que ele se arrependeu, né? Ele começou a se arrepender, começou a pensar em Deus, começou a voltar à questão da oração, até ele fala muito, né? Tem um capítulo, tudo que ele dedica a essa questão, né? O poder da oração. Mas a oração, ela ela tem uma condição, né? Tem que ser uma oração mesmo, né? Porque às vezes aquela pessoa que fala só da boca para fora, ela não está orando, né? Ela está apenas fazendo um teatro ali, uma representação. Jesus tem um exemplo, né, que ele traz para nós naquela parábola do fariseu e republicano, onde ele mostra bem, né, o que é oração ali, né? O republicano fala aquelas palavras bonitas, né? Todo mundo ali ouvindo, ele para se aparecer ali e começa a falar assim: ó Deus, né? Me auxilie, né? Eu estou aqui na condição de um seguidor da sua lei, eu faço, sempre cumpri com todos os mandamentos, não sou igual a esse publicano, esse pecador que aqui está. Então ele fala com aquela arrogância, com aquele orgulho. Então aquilo não é oração, aquilo ali é um exibicionismo que ele faz para as pessoas, que é justamente a hipocrisia. Já o publicano, o que, que ele diz? Ó Senhor, bate no peito, né? Como assim, né? Sentindo a dor, falando, ó Senhor, eu sou um pobre coitado, né? Eu peço a sua piedade, me perdoe pelo que sou um pecador, né? Então esse tem uma postura de humildade perante Deus. Então a oração ela precisa ter essa característica de ser uma oração verdadeira mesmo, sincera, onde realmente nós nos colocamos na condição de necessitados, né, da misericórdia divina. Então, voltando à questão aqui do vampiro, né? Ela mostrou aqui, né, que ela declara inocente, mas ela é má, né? E, então ela acha que ela é boa, ela é pura, mas na verdade ela é má. Ela criou então dentro de si, ela vive um inferno e quer procurar o céu. Pessoa assim, ela está muito infeliz. É interessante, né, como é que às vezes, né, nós nos colocamos nessa condição, né, de sabendo que essa postura, esse comportamento nos traz grande mal, que a gente só. Ela está sofrendo bastante, né? Está sentindo muitas dores, mas ela ainda não quer sair dessa faixa vibratória. Ela permanece ainda naquilo ali. Muito bem. Então assim encerra esse capítulo 31. Ela fala demônio, feiticeiro, sagaz de Satã, fala um monte de palavras assim muito duras. Não voltarei jamais. Estou esperando o céu que me prometer e espero encontrar. Então ela mostra assim mesmo endurecida. Ela não está disposta a caminhar por outro caminho.
Então, nesse momento, o Paulo fala para ela ir embora, né? Faz favor de se retirar. Aqui nós não temos aqui o céu que você quer. Estamos numa casa de trabalho, né? E onde os doentes que aqui estão, eles reconhecem o mal que fez e vem aqui para se curar, mas porque eles querem se curar. Então ela falou: eu não pedi remédio nenhum, nem serviço, estou procurando o paraíso que eu fiz por merecer, praticando as boas obras. Então ela dirige para ele um olhar, um sentimento assim, de muita cólera e, e vai embora. Então, aí então fica a lição, né? Paulo diz assim: observar o vampiro, ela exibe a condição de criminosa e declara-se inocente. É profundamente má, afirma-se boa e pura, sofre desesperadamente e alega tranquilidade. Criou o inferno para si própria e assevera que está procurando o céu. É uma coisa assim, bastante contraditória, né? Ela procura o céu, mas na verdade ela está construindo sempre o céu, o inferno para si mesma. É imprescindível tomar cuidado com as boas ou más aparências. Naturalmente, a infeliz será atendida futuramente pela bondade divina, mas agora, nesse momento, ela não está em condição de ser auxiliada e nós não podemos abrir as nossas portas para que ela entre aqui. Muito bem, esse então foi o capítulo 31. O capítulo 32, ele vai trazer notícia da ministra Veneranda. Ministra Veneranda, ela ele termina aquele atendimento, né? E daí ela vai para eles vão conhecer, né, um jardim lá no nosso lar, que até tem uma imagem bonita, né, que eles colocam no filme, né, as árvores, uns cercados, né, são salões verdes para educação, né? Salões assim em contato com a natureza, um recinto assim com as fileiras de árvores, né? E os ministros ali eles vão para conversar com o governador. E são palácios, né, dentro do nosso lar. Essas descrições é para a gente entender que o nosso lar ele tem uma, uma beleza, né? E nós aqui na Terra, nós de certa forma buscamos imitar alguma coisa do nosso lar, só que ainda estamos bastante longe, né, de ter a, a questão da gestão, aquela forma, né, de se relacionar que tá dentro do lar, ou a organização, a preocupação com os mais infelizes que tem ali, a, o tratamento terapêutico com muito amor, com muita dedicação, né, que existe dentro do nosso lar, nós ainda estamos um pouco distante disso aí, aqui na Terra. Mas é um caminho, né? O nosso lar ele serve de referência para que nós, no futuro, também tenhamos em nossos locais, né, de recuperação, seja de terapia, seja de recuperação emocional, seja de local onde mantém as pessoas para que elas não provoquem desequilíbrio em outras tantas, seja um local onde sejam tratadas as pessoas com amor, né, com dedicação, com disciplina também, né? Claro que tudo tem que ter disciplina, mas que a gente possa vivenciar esses momentos com mais equilíbrio. Então aqui ela faz uma descrição, né? A Narcisa faz, ó, salões verdes para serviço de educação, entre grandes fileiras de árvores, há recintos maravilhosos, contornos para as conferências dos ministros da regeneração. Então esse foi a criação da ministra Veneranda. Nos parques de educação
do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizado e 5 instrutores diferentes. Já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou este fato. Vem trabalhando mais de 1000 anos em grupos de corações bem amados e espera com paciência. Então, tem mobiliários, né, igual, parece semelhante ao que nós temos aqui na Terra. Só que ali tudo assim muito harmônico, né? Bancos, poltronas, se confunde às vezes até aqueles bancos com a própria vegetação. Então ele diz assim, ó, imprime uma beleza, uma formosura característica. Então dá a impressão assim que aquele mobiliário foi criado pela própria natureza, um mobiliário natural. O mais belo recinto do nosso ministério, diz ela, é destinado a palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais, formando pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de alvoredo e frondejante vegetação. É uma descrição de como que esses locais de estudo, de reflexão, de oração dentro do nosso lar. E André então ficou maravilhado, né, curioso, e se colocou para poder buscar cada vez mais conhecer esses locais. Mano, cuida bem do meu empoio aí. Muito bem, meu irmão está se despedindo que ele vai viajar, fazer uma pequena viagem. Você diz muito bem, atalhou Narcisa com reverência sobre a questão do local da nossa benfeitora, a veneranda, né? Que ele ficou muito impressionado e fez um comentário de que ali é um local muito bonito. E ele falou que aquele local é onde no nosso lar é um local assim de paz, né? Que eles colocam muitos. Foi criado aquele local assim durante muitos anos, né? Para chegar a esse estado de, de conforto, de paz nos ministérios. E o governador, ele foi muito homenageado, já venerando, mas ele sempre se escusa, né? Não aceita tanto homenagens, falando sobre a humildade, né, desses ministros e do próprio governador do nosso lar, que eles trabalham, né, trabalham pelo amor ao trabalho, pela dedicação que eles têm pelo, pelo prazer mesmo de servir. Não estão ali para ser admirados, né, para receber homenagens. Muito bem. Essa então seria a questão da veneranda. No próximo capítulo, que é o capítulo 33, nós vamos então estudar um pouquinho mais sobre os samaritanos. Algumas observações, né? Até o título é Curiosas Observações. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre a assistência. Aqui tem uma frase de André Luiz que ele deixou para a gente refletir, né, que é justamente do capítulo 33. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer. Ele lembra aqui sobre o trabalho, né, que a gente deve fazer. Nós vamos fazer essas reflexões na próxima
próxima reunião, que o valor, né, do servir, que futuramente a gente vai receber os benefícios desse trabalho. Muito bem, eu acho que o nosso horário já está vencendo. Agora já é 9h22, né? Horário que é 8h22 aqui em Dourados. E então vamos partir para o encerramento. Alguém gostaria de fazer a oração final? Alguém gostaria de fazer um comentário sobre o estudo de hoje? Principalmente sobre a questão do vampirismo que nós comentamos, né? Que é um tema assim, que nos leva a bastante reflexão, né? Não, não só sobre a situação dessa mulher em si, né? Mas a situação que nós vivenciamos hoje na Terra, né? Sobre os equívocos, né? Que muitos de nós cometemos e achamos que está fazendo certo, né? Ela estava tão equivocada, achava que ela fazia um bem aqui, né? A gente não sabe, mas esse livro é de 1941, né? A gente às vezes lê nos livros ou assiste alguns filmes onde mostra que as pessoas às vezes faziam isso mesmo, né? Tinha até instituições que se encarregava de eliminar as crianças, né? Porque era mais um para ser alimentado, não tinha condições e tal. Era uma crueldade muito grande. E às vezes essas pessoas achavam que estavam fazendo o que era certo, né? Por isso que ela chegou ali, talvez muito equivocada. Mas é claro que tem muita maldade dentro dela, né? Muita hipocrisia, as pessoas vão ficando achando a crueldade, a maldade uma coisa assim bastante natural, né? Por causa do meio em que vivem, né? As leis, né, que regia, né? Até pouco tempo nós tínhamos, por exemplo, a escravidão como lei, né? Era uma coisa muito natural. Então, como essa pessoa apareceu no nosso lar, esse livro é de 1940, né? Talvez ela viveu numa época em que muitos acontecimentos desse tipo era considerado mesmo natural e estava equivocado. Mas o mais importante é a gente perceber que esses equívocos e começar a repensar a vida, né? O remorso, né? O arrependimento e voltar. Hoje mesmo nós temos muitos de nós, né? Estamos no equívoco e às vezes fazemos coisas achando que está certo, né? Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que leva a essa reflexão: como é que a gente sabe se está fazendo certo ou errado? Aí eles dão algumas regrinhas, né? Algumas delas é a gente ver, eu queria que fizesse isso comigo, né? Então, amarás a teu próximo a si mesmo, que é o que diz o Evangelho do Cristo. Muito bem. Alguém se apresenta para fazer a oração final? Dona Lalinha, que lá de vez em quando faz. A Dona Lalinha está por aí? Hoje eu não ouvi a voz da Dona Lalinha. Ninguém? Ela tá Adriano? dormindo. Ela Hã? tá, ela tá dormindo. Ela tá Ah, tá sentindo dormindo. dor, ela tá meio gripada. Ah, tá, não, então tá certo. Melhoras para ela. Então farei eu, né? Vamos então elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo esse momento de companheirismo, né, de aprendizado conjunto, que nós possamos levar essas reflexões para o nosso dia a dia, né? Que a gente possa cada vez mais buscar colocar amor em todas as nossas ações, o amor que preconiza Jesus em seu Evangelho. Sabemos que nós temos ainda muito o que melhorar, sabemos das dificuldades que ainda estamos, pois estarmos na condição ainda de espíritos imperfeitos, mas que nós nos esforcemos cada dia mais para amar o nosso semelhante, a nossa família, os nossos
companheiros de jornada, onde estivermos, amar os inimigos, como diz o próprio Cristo, né? Que nós possamos desenvolver dentro de nós, como no exemplo dessa aula de hoje, a compaixão, mesmo por aqueles que ainda trilham no caminho do engano, do equívoco, e que todos nós estamos no caminho do engano, do equívoco, alguns mais, outros menos, que nós possamos nos compreender, nos tolerar uns aos outros e, mais que tolerar, nos amar. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que nós possamos ter um final de semana muito bom, né? Uma semana com muito equilíbrio. Que assim seja. Graças a Deus. Gratidão a todos, então, muita paz. Um bom final de semana prolongado, né? Que segunda-feira é feriado, para todos nós. Deus abençoe. Gratidão. Amém. Gratidão. Gratidão. Tá.